Como lidar com as ofensas? Como nós devemos lidar com as ofensas? Esse é o título que nós iremos trabalhar nessa manhã. Nós estamos dando continuidade aqui no Sermão do Monte, aonde Jesus vai expor o padrão moral do reino dos céus para os seus discípulos. E lidar com a questão das ofensas é algo muito necessário para nós. Todos nós passamos por momentos desagradáveis, né? Lidamos com pessoas que são difíceis, porque nós também, né, cada um de nós, não somos fáceis de lidar. Então, provavelmente, você já ofendeu alguém, alguém já te ofendeu, e nós precisamos lidar com essas circunstâncias de forma bíblica, de forma como as Escrituras nos ensinam. E especificamente, o Senhor Jesus está tratando nesse aspecto aqui no Sermão do Monte. Me lembro de uma experiência, antes mesmo de ser cristão, eu tinha uma rivalidade, um atrito, um problema de relacionamento com uma outra pessoa. Sabe aquela pessoa de só você ouvir falar o nome parece que já estragou o dia? Fala, meu Deus do céu, não quero nem ouvir falar do nome dessa pessoa, de tão problema que traz. Né? É que nem alguém está ligando para você, ó, fulano quer falar com você, você fala, meu Deus do céu, olha, eu não quero nem saber. Então, esse era o tipo de relacionamento que eu tinha com essa pessoa, antes de ser cristão. Então, ouvir o nome, estragava o dia, eu já acabava o humor ali mesmo, porque eu não queria nem ouvir falar. Talvez você não tenha passado por isso. Eu acho difícil, né? Só se você for um anjo, um querubim, um ser angelical, que nunca alimentou raiva com ninguém, que é um ser iluminado, porque todo mundo certamente passa por isso. Né, de ter uma desavença, um desacordo, uma ofensa que tomou, mas que também entregou. Enfim, eu alimentava esse sentimento no meu coração com essa pessoa, né? Até que o Senhor Jesus me alcançou com a sua palavra, mudou realmente a disposição, só que o conflito ainda estava lá. E aí teve uma circunstância que eu tive que lidar com essa pessoa novamente. Eu falei, meu Deus do céu, olha, essa pessoa é intragável, não tem como. Mas agora eu sou crente, né? Como que eu vou fazer? E aí eu pensei o seguinte, falei assim, não, sábado eu vou lá na casa dessa pessoa e eu vou pedir perdão para ela. Porque é isso que a Bíblia me ensina a fazer. Então, na época, eu peguei a moto e fui em direção à casa dela. Mas no meio do caminho eu pensei assim, rapaz, é muita humilhação, né? Você ir na casa da pessoa para pedir perdão e você acha que é ela que deve pedir perdão para você. Falei, quer saber de uma coisa? Não vou não. No meio do caminho, dirigindo a moto. Falei, eu vou parar aqui nessa sorveteria aqui e ver ali na Pedro Elias mesmo. Aí no que eu paro a moto, que eu desço da moto, quem é que está na sorveteria? A bendita fulana. Falei, rapaz, o senhor não brinca mesmo não, é. Ele manda de verdade. Falei, eu já entendi a mensagem. E aí a pessoa estava lá, falei assim, viu, eu preciso falar com você. Ela falou, senta. Eu falei, mas que desaforo, ainda tem que acatar a ordem, tem que sentar ainda para conversar. Aí sentei, falei assim, olha, eu alimentei realmente sentimento ruim a seu respeito, eu queria te pedir perdão e tal. Aí ela também confessou que sentiu mesmo os pecados dela, e ali houve realmente reconciliação. E louvado seja Deus por isso, que ela tinha mencionado que estava afastada da igreja, e que ela não queria permanecer naquele caminho, e ainda hoje serve ao Senhor, e louvado seja Deus por isso. Então veja que nós precisamos lidar com essas coisas, não é fácil. Você procurar aquele que te ofendeu, a liberar perdão, a não alimentar sentimento de ira realmente no coração. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está tratando nessa passagem, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas lidam com a lei no Novo Testamento de forma superficial. E que Jesus aqui está trazendo uma nova lei diferente do Antigo Testamento.
Só que é exatamente o contrário que ele está fazendo. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui nesse momento do Sermão do Monte é mostrando para nós o coração da lei. Se você observar no verso 17, ele vai dizer o seguinte: não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. No verso 17 fica muito claro que o ensino que ele vai realizar nesse momento não está em contradição com o Antigo Testamento, com a lei e os profetas. É uma maneira dele se dirigir aos escritos do Antigo Testamento. Jesus está se referindo aqui, ele está se dirigindo aos seus discípulos. Se você observar logo no começo do capítulo, ele vai dizer isso, que as multidões estavam a ouvi-lo, mas os seus discípulos que se aproximaram dele. E Jesus passa a ensinar os seus discípulos. Então, na primeira sessão aqui do Sermão do Monte, ele vai mostrar o caráter do verdadeiro cidadão do reino dos céus. Ele vai expor as bem-aventuranças. Todos aqueles que fazem parte do reino dos céus possuem essas características, né? Bem-aventurados os mansos, misericordiosos, os pacificadores. Então, ele vai expor para a gente o caráter do verdadeiro cidadão do reino dos céus. E ele vai mostrar que esse cidadão, ele é sal da terra e luz do mundo. Porque ele foi agora transformado por Deus a viver nessa nova realidade. A partir então do verso 17, é como que nós somos sal da terra e luz do mundo, que é observando os mandamentos de Deus. E o primeiro mandamento que ele vai expor aqui para a gente, revelar o seu coração, é o não matarás. E ele vai confrontar o seu ensino com o ensino que eles haviam recebido. Porque ele afirma: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate ou não matarás. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo. Veja que ele está fazendo aqui uma oposição ao ensinamento que os seus discípulos haviam recebido. Jesus não está se opondo aqui à lei do Antigo Testamento. Ele está se opondo aqui a uma tradição que os seus discípulos haviam recebido dos mestres da lei. Se você observar aí na sua Bíblia, no verso 21 e 22 ele faz isso. No verso 27 e no verso 28, ele repete essa expressão: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo. No verso também 31, também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher. No verso 32, eu, porém, lhes digo. Veja que Jesus está se opondo aqui a uma interpretação que os seus discípulos haviam recebido por tradição. E essa interpretação, ela focava apenas no cumprimento externo da lei. A interpretação dos escribas e fariseus era uma interpretação superficial apenas, para que pudessem obedecer ao mandamento e serem aceitos por Deus. Os mestres da lei reduziam o cumprimento da lei apenas no seu sentido externo. Ou seja, se você nunca matou alguém sem motivo justo, você é alguém justo diante de Deus. Então eles pautavam o relacionamento com Deus em sua própria justiça. Talvez você se lembre, certamente se lembra, do caso do jovem rico, quando Jesus diz a ele que ele tem que cumprir com os mandamentos para ter a vida eterna. O jovem rico diz que desde criança ele cumpre esses mandamentos, porque isso era que era ensinado para ele, que apenas o cumprimento externo já era suficiente para ser considerado como justo diante de Deus. E nós, meus irmãos, naturalmente fazemos isso. Reduzimos o mandamento de Deus para nos enquadrar no nosso modo de viver. Por vezes, buscamos obedecer apenas de uma forma externa, a fim de receber aprovação. Nós devemos, meus irmãos, nos atentar realmente para isso. Porque o que Jesus requer de nós é um cumprimento mais profundo do mandamento.
Observe a partir do verso 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja que não é apenas um cumprimento externo, mas é uma questão interna. Se alguém irar contra o seu irmão, já está sujeito ao julgamento. Jesus revela o espírito da lei, o coração do mandamento. Não matarás não é apenas algo externo, mas essencialmente algo que está no nosso coração. E por vezes, meus irmãos, existem motivos que são justos da gente ficar irado. Jesus não está proibindo aqui o fato da gente se entristecer, ficar indignado, ficar irritado, até mesmo irado. Não é essa a questão. Porque como nós vimos na carta aos Efésios, irai-vos, mas não pequeis. O pecado não está em ficar irado. O próprio Jesus, em dado momento, ficou irado. Quando ele fez um chicote de cordas, né, em João está escrito isso, no capítulo de número 2, verso 15, tendo feito uma zorraga de cordas, lançou fora todos do templo, bem como ovelhas e bois, espalhou o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Ou seja, o próprio Cristo teve manifestação de ira. Então não é pecado ficar irado, indignado, revoltado. O pecado é como nós lidamos com isso, por vezes. É o motivo que nos leva a alimentar esse tipo de sentimento no nosso coração. Aqui o ensino de Jesus é não irar contra o seu irmão, contra o seu próximo, contra aquele que está no mesmo caminho que você. Os irmãos se lembram qual foi o primeiro assassinato registrado na Bíblia? Abel matou Caim. Quer dizer, Caim matou Abel. Aí não. Então, Caim matou o seu irmão. Mas antes de fazer isso, o que ele estava alimentando no coração dele? Ira contra o seu irmão. Deus vai até ele e fala assim, não é certo você pensar assim contra o teu irmão. Você deve dominar esse sentimento que está no seu coração. Mas o que Caim faz? Arma uma trama contra o seu irmão, chama ele para um local específico e tira a vida dele. Porque o irmão dele foi recebido por Deus e ele rejeitado. Então veja, meus irmãos, que o assassinato ele começa primeiro no coração. Existe aqui o aspecto interno do mandamento. É quando você é ofendido e continua alimentando esse sentimento. E uns sinais disso é que quando nós alimentamos a ira contra o nosso próximo, quando nós ficamos chateados com o outro, nós passamos a ser indiferentes. Nós começamos a matar a pessoa no nosso coração. Aí não faz mais diferença o que ele faz ou deixa de fazer, porque para mim já morreu mesmo. Porque nós já começamos a matá-lo realmente no nosso coração. A Bíblia revela que Esaú alimentou ódio do seu irmão também e desejava matá-lo. O único motivo, meus irmãos, que nós temos para ficarmos realmente indignados é quando o verdadeiro Deus não está sendo adorado de uma forma correta por causa dos homens. Devemos ficar irados quando somos impedidos de cultuar ao Senhor da forma que Ele ordenou, olhando para o exemplo do nosso Salvador. Quando nós não podemos adorar a Deus como é devido. Agora, alimentar ódio no nosso coração, ressentimento, rancor, é extremamente pecaminoso. Famílias são destruídas porque pessoas alimentam ódio no coração. Não conseguem perdoar. Quantos esposos não perdoam a esposa pelo mal que ela fez? Ou quantas mulheres não perdoam o marido por causa de uma atitude errada dele? E vai alimentando isso no coração até que chega a um ponto que há uma ruptura total. Porque a pessoa já foi assassinada no coração. Por isso que Jesus ele é tão enfático aqui, ele diz,
Se você alimentar a ira, você está sujeito ao julgamento no tribunal. E quem chamar, né, o irmão aqui de tolo está sujeito ao fogo do inferno. Ou seja, é uma situação em que a pessoa está alimentando isso continuamente no coração, ela está sujeita à ira de Deus. Quantas pessoas têm alimentado, meus irmãos, esses sentimentos? Esse é o assassinato no coração, é aquele que busca viver como se a outra pessoa, pela qual já não fizesse mais nenhuma diferença em sua vida. E ao passo que você guarda essa raiz de amargura, é você quem morre. Você bebe um copo de veneno desejando a morte do outro. Isso que é alimentar o ódio e a amargura no coração. É você querer que o outro morra, mas quem está morrendo é você. E antes de matar ou morrer, há um chamado do Senhor aqui para uma urgente reconciliação. Observe a partir do verso 23. O portanto, ele está concluindo o seu pensamento. Ele diz o seguinte: se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Veja que antes de adorar a Deus, reconcilie com o seu irmão. Há um chamado aqui, meus irmãos, urgente para isso. A proposta de Jesus para nós não está na separação, não está no divórcio, mas está na reconciliação. Deixe a sua oferta ali e reconcilie-se primeiro com o seu irmão. Isso é tão sério, meus irmãos, que Deus não aceita o culto, a adoração daquele que não busca reconciliação, que não está disposto a perdoar. Nós temos um exemplo disso na própria Escritura, na história de Jó. Os irmãos conhecem a história de Jó, sabem que ele perdeu toda a família, os amigos foram para consolá-lo, mas ao invés de consolo, os amigos trouxeram ainda mais tormento para Jó. E no capítulo 42, no verso 7 ao 9, nós vemos a reconciliação dos amigos de Jó com ele. Nos diz assim as Escrituras: depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó, e ofereçam holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram ao meu respeito como o meu servo Jó falou. Então Elifaz, o temanita, Beldade, o suíta e Zofar, o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Aqui, meus irmãos, fica claro que a necessidade de reconciliação. Quando os relacionamentos estão abalados, quando há ofensa em ambas as partes, há necessário a reconciliação. E certamente, você se lembra das coisas que fizeram contra você, da ofensa que você recebeu, seja do seu marido, seja da esposa, seja dos filhos.
Por vezes a ofensa ela é muito vívida na nossa memória. Por isso que ele afirma, quando você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vá até ele. A palavra do Senhor é: vá primeiro. Perdão. A palavra do Senhor é: vá primeiro. Reconciliar com seu irmão, irmã, com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa. De outra maneira, o seu culto não será recebido. Obrigado, profeta. Se você tem alguma coisa contra o seu próximo, até mesmo este culto que nós estamos prestando ao Senhor, ele não está sendo bem aceito ao Senhor por causa da disposição do seu coração. Se você não tem disposição para perdoar, para se reconciliar, porque o que nós aprendemos nas bem-aventuranças é que bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que desejam viver em paz com todos. É certo que nem sempre isso será possível, porque não depende só da gente, mas aquilo que depender de nós, nós devemos viver em paz com todas as pessoas. E observe, meus irmãos, o caráter urgente que o Senhor trata essa questão, no verso 25 em diante. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, e o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo, que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Veja que Jesus chama a reconciliar sem demora, depressa. Há um caráter urgente aqui para buscarmos a reconciliação. Jesus mostra a urgência do perdão. A situação aqui é de um processo que já está a caminho de um juiz. Que se ficar dessa forma, você será colocado em uma prisão. Jesus aqui não está se referindo a apenas a um julgamento humano, como no sinédrio daqueles dias. Mas ele se refere aqui ao juiz de toda a terra. Pois somente Deus tem autoridade para julgar questões do coração. Somente Ele é quem pune com o inferno de fogo ou condena à prisão de uma forma perpétua. Por isso Ele diz: vá depressa. E a ideia aqui, meus irmãos, não é de um purgatório como alguns entendem. A ideia aqui é: se você não se reconciliar com essa pessoa que você tem desavença, você vai viver numa prisão. Você vai viver escravo dessa situação. Aqueles que conhecem a misericórdia de Deus precisam viver de acordo com o princípio da misericórdia. Se nós fomos perdoados por Deus, agora nós devemos ter condições também de perdoar. Se você insistir na sua justiça pessoal, os seus relacionamentos estarão pautados apenas em justiça e não misericórdia. Então, perdoe hoje mesmo. Certamente você se lembra da ofensa que alguém te fez, seja o seu esposo, seja a esposa, seja filho, seja parente, seja cunhado. Não alimente isso. Quantas famílias, quantos casais passam anos dormindo separados porque não conseguem perdoar e vivem verdadeiramente aprisionados nessa situação. Por isso, reconcilie-se sem demora. Independente da ofensa, conflito, briga, perdoe. Saia daqui hoje para sua casa com essa disposição no seu coração, mesmo não querendo, eu vou lá e vou pedir perdão. No que depender de mim, eu vou viver em paz, eu não vou ter mais conflito, eu não vou mais procurar brigas. Porque este é o fruto da carne, é briga, é dissolução, é contenda,
Mas o fruto do Espírito é paz, é mansidão, é misericórdia. Jesus profere a sentença aqui, meus irmãos, no verso 26. Sobre aqueles que vivem apenas de aparência. Jesus declara que o destino será realmente uma prisão. Daqueles que persistem em alimentar o ódio no seu íntimo. O reino dos céus, meus irmãos, é para aqueles que são pacificadores, como nós aprendemos nas bem-aventuranças. E nós buscamos a paz porque verdadeiramente estamos em paz com Deus. O nosso maior conflito já foi reconciliado, que é com o nosso Senhor. Ele promoveu a paz. Ele é o principal agente da paz no nosso coração. Nós só podemos viver em paz com as pessoas quando nós estamos em paz com Deus. Porque somente Ele nos dá condições de perdoarmos aqueles que nos ofendem. Ele nos deu o ministério da reconciliação para sermos sal da terra e luz nesse mundo, para manifestarmos a sua glória, poder em perdoar e amar mesmo aqueles que não merecendo. O seu esposo não merece ser amado por você. Não merece ser perdoado, a sua esposa não merece ser perdoada, e provavelmente vão continuar fazendo as mesmas ofensas, mas no que depender de nós, haja paz com todas as pessoas, porque Deus fez paz conosco, mediante o seu Filho Jesus Cristo. É por isso que nós temos condições de perdoar aqueles que nos ofendem. Lembre-se, o seu adversário está no caminho com você. Está próximo de você. Não é aquele distante, não. É aquele que está na sua casa, é aquele que está no seu trabalho, é aquele que por vezes te irrita e tira você do sério. É com esse que você tem que buscar a paz e a reconciliação. Se Deus, o Deus Santo e Todo-Poderoso, Ele nos redimiu, Ele nos chamou para a comunhão, Ele perdoou o nosso pecado. Quem somos nós para não buscar o mesmo com outros pecadores? Se Ele, que é todo santo e poderoso, fez isso conosco, que nós possamos estender essa graça e misericórdia àqueles que estão ao nosso redor. Que possamos, assim, imitar o nosso Deus, fazendo reconciliação com todos aqueles que nos ofenderam. Amém? É assim que Deus nos ensina a lidar com as ofensas.